Eu tenho uma história muito linear. Certo. Bom, eu sou engenheiro, né, engenheiro de telecomunicações, me formei pela Unicamp. Aí entrei imediatamente no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, acho que todo mundo conhece, pelo menos o pessoal da área conhece o INPE, e trabalhei lá por praticamente 40 anos, em vários setores. Sempre trabalhei em diferentes áreas dentro do INPE, mas sempre ligado à parte de satélites. O INPE tem outras atividades, por exemplo, o INPE faz meteorologia, faz monitoramento ambiental e coisas assim, mas eu trabalhei sempre na área de satélites. Então, eu comecei como engenheiro, fazendo satélite, fazendo pedaço de satélite, se você quiser chamar assim. O satélite que completou 31 anos este ano, o SCD-1, né? Não deveria dizer isso, mas enfim, eu trabalhei nele. E o transponder que está a bordo é parte do meu trabalho, ajudei a fazer. Satélite ninguém faz sozinho, isso é um trabalho de equipes bem grandes, então eu não tenho problema nenhum em dizer isso daí. Eu trabalhei com gente muito boa, melhor do que eu, e que foi capaz de construir um satélite que é hoje o satélite mais antigo em operação em torno da Terra, né? Bom, trabalhei em várias áreas de satélite, depois gerenciei um pouco o satélite, fiz gerenciamento de satélites, né, de projeto de satélite, um trabalho que hoje é feito por um colega muito caro, o Adenilson, lá no INPE. Cheguei a ser coordenador da engenharia do INPE, né, da área de satélites. Aí depois trabalhei um pouco na parte de orçamento e planejamento do INPE. E um belo dia, eu estava inclusive em trabalho remoto em casa, aí tem um telefonema e me convidam para ser a presidente da Agência Espacial Brasileira. Estou aqui há menos de um ano, tentando olhar com outros olhos, aprender alguma coisa sobre e tentar tocar para frente o Programa Espacial Brasileiro. Eu trabalhei em alguns projetos de satélites que são conhecidos dentro da área, além do SCD-1, eu trabalhei em um ou outro dos satélites Cibers. Eu trabalhei um pouco também no satélite Amazônia 1, que agora tem uns 3 anos que está lançado. E trabalhei inicialmente num projeto que foi interrompido, o Sabiamar, que era uma parceria com a Argentina, e que foi retomado no começo do ano passado, né, e agora está indo para frente. Provavelmente era eu que dava azar para o satélite, porque agora ele está funcionando. Então, a trajetória é mais ou menos essa. Eu fiquei praticamente a vida toda dentro do INPE, trabalhando na área de satélites, nos vários satélites que o Brasil desenvolveu, e agora, convidado, estou sob um outro ângulo, olhando o programa espacial aqui da Agência Espacial Brasileira. A Agência Espacial, ela coordena o Programa Espacial Brasileiro. E ela tem uma série de atores em volta da Agência Espacial, que não são subordinados à agência, mas que a agência coordena o trabalho, e que são executores desse programa espacial. Então, você tem 2 executores tradicionais, um é o próprio INPE, que se destina nessa parte a fazer os satélites, a supervisionar o lançamento, a controlar os satélites e a explorar os dados, inclusive distribuindo as imagens, no caso de satélite de sensoramento remoto, distribuindo as imagens gratuitamente no Brasil e no mundo, que é uma política de dados que o Brasil iniciou, né? Quando o Brasil iniciou, ninguém gostou da ideia, né? E hoje, Europa e Estados Unidos seguem a mesma política. Muitos dos satélites europeus e americanos, Landsat está totalmente aberto, Copérnicos está totalmente aberto, né? Então, você tem uma política de dados aberta, que foi o Brasil que foi pioneiro nisso. Então, você tem o INPE fazendo isso, você tem o DCTA, que aí é defesa, não é mais Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, é o pessoal da defesa, que se preocupa com a questão de foguetes e bases de lançamento, e toda a logística que existe em volta disso daí. Então, nós temos 2 bases de lançamento no Brasil. A mais antiga fica na realidade, a cidade é Parnamirim, que é uma cidade colada em Natal, é Rio Grande do Norte, né, que é o centro de lançamento da Barreira do Inferno.
Então, Rio Grande do Norte, a base mais antiga, ela é de 1965, e você tem uma base em Alcântara, que tem uns 40 anos agora, ela é um pouco mais recente, mas também já é bastante antiga, e a base, o Centro de Lançamento de Alcântara, o CLA, né, que fica na cidade de Alcântara, no Maranhão. Isso é infraestrutura. Além da defesa, com o DCTA e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, com o INPE, você tem em volta desse sistema, ainda ligado à AEB, você tem universidades e a própria indústria. Né? A indústria espacial brasileira ela é pequena, não adianta a gente buscar muito outra expressão para isso. Ela é pequena, mas ela é muito ativa, né? E bastante experiente. Os satélites que nós já construímos, e nós já construímos vários, têm enorme participação da indústria nacional. Bom, isso é mais ou menos a organização do programa. Agora, o que o programa é e o que o programa fez, ou o que o programa pretende fazer? Então, rapidamente, o programa já desenvolveu vários satélites. Eu mencionei o SCD-1, que é o primeiro que o Programa Espacial desenvolveu, dentro dessa coordenação que eu mencionei. Aí, depois houve outros satélites do tipo SCD, e, em paralelo, a gente desenvolveu também, desde 1988, que é quando o acordo foi assinado, um acordo grande em parceria com a China. É um acordo muito antigo, é o maior acordo desse tipo que existe no que o pessoal chama de Sul Global, né? Que não é o hemisfério sul, mas são países em desenvolvimento, a China está incluído entre eles, porque quando nós começamos era uma característica desse tipo, ainda está incluído porque o PIB por habitante é baixo, a China tem um PIB enorme, mas também tem uma população enorme, então essa cooperação sul-sul é a maior e mais antiga cooperação sul-sul que existe no espaço. Então começamos os satélites com a China, fizemos vários desses satélites, todos bem-sucedidos, com exceção de um, talvez vocês se lembrem, nós temos uma contagem um pouco estranha para esses satélites, deixa eu contar isso como uma anedota quase do programa. A gente fez o Cibers 1 e o Cibers 2. Cibers é China Brazil Earth Resources Satellite, então satélite de sino-brasileiro de recursos terrestres. Fizemos o 1 e o 2, aí fizemos o 2B, aí fizemos o 3 e o 4, o 3 falhou o lançamento, né? O satélite não chegou a ser colocado em órbita. Fizemos o 3 e o 4 e fizemos o 4A. Tanto o 4 quanto o 4A estão em órbita. E aí, quando você faz a conta, nós já fizemos 6 satélites, mas só estamos no até o 4. Então, a gente pode ser bom de fazer satélite, mas é ruim de contar. Aí, a gente resolveu fazer o 5 e 6, é a nova parceria. Tem novidades nessa nova parceria, bacana. Só que a gente resolveu começar pelo 6. Me desculpem os puristas da contagem, a gente vai deixar o 5 para depois, fazer o 6 antes. O 6 é um satélite radar, a gente tinha pressa em fazer o 6, e quando nós começamos os estudos, a ordem em que eles foram nomeados, e todos os documentos estão escritos assim, diziam que o 6 era o radar. Como a gente quer fazer o 6 antes, a gente manteve o nome. Depois, isso vira folclore da nossa história. Mas, basicamente, nós estamos fazendo um satélite radar com a China, baseado numa plataforma que é totalmente brasileira. Por quê? Porque quando nós estávamos fazendo satélites com a China, ao mesmo tempo, nós desenvolvemos um satélite totalmente nacional, o Amazônia 1. O que eu chamo de totalmente nacional? Hoje em dia, qualquer cadeia de suprimentos, né, cadeia logística para satélites é global. Mesmo os Estados Unidos compram tudo no próprio mercado e em mercados exteriores. Ninguém faz tudo em casa. Então, nós fizemos todo o design do satélite, o projeto do satélite é integralmente nosso, a integração do satélite é integralmente nossa, muitos dos equipamentos dos satélites foram feitos na indústria nacional, 70% do custo do satélite foi gasto no Brasil, nós importamos muita coisa, é verdade, mas 70% foi gasto no Brasil, e nós desenvolvemos um satélite nosso, ele foi lançado e nós operamos o satélite. Então, nós, no sentido de domínio do ciclo, nós fizemos tudo menos o lançamento, porque nós não temos foguetes ainda para lançar um satélite de 600 quilos.
Então, isso é a parte de satélites que nós fizemos até hoje e que para o futuro vem um satélite radar baseado na mesma plataforma que nós desenvolvemos, portanto, a metade de baixo do satélite é igual ao Amazônia 1 e é totalmente nossa. E o outro, também baseado na mesma plataforma, mas aí integralmente brasileiro, é o satélite que a gente está fazendo junto com os argentinos. Estamos fazendo 2. Os argentinos fazem o Sabiamar argentino, o Brasil faz o Sabiamar brasileiro. A ideia desses 2 satélites é, lançados, trabalharem em conjunto, gerarem dados sobre água. Água, mar, daí o nome mar, água costeira, águas interiores, né, e umidade do solo. Então, esses são os satélites. Do lado de foguete, a gente também evoluiu bastante. Nós temos milhares, na realidade, 3.000, mais de 3.000 lançamentos, 3.500 lançamentos de foguetes pequenos, que a gente chama de suborbitais, são foguetes de sondagem. Eles não orbitam um satélite no espaço, mas eles fazem voos parabólicos, menores, com experimentos. O Centro de Lançamento da Barreira do Inferno já lançou mais desses 3.500. Alcântara já lançou 500 desses satélites, desses foguetes. A Alemanha compra esses foguetes da gente, a gente normalmente não fala muito dessas coisas, vocês sabem, outras pessoas que estão nos assistindo sabem, mas nem todo mundo sabe. Nós temos provavelmente o melhor foguete de sondagem do mundo. Parece estranho dizer isso aí, mas sim, não precisa de mim para dizer isso. Se você perguntar para os alemães, eles vão dizer sim, nós compramos esse foguete. Eles desenvolvem junto e compram, porque a parte que eles desenvolvem é pequena, eles compram o satélite e lançam da Europa, o foguete. Então, nós temos esse desenvolvimento. Aí você vai me perguntar, mas nós lançamos satélites ao espaço? Não, nós não temos ainda lançadores. Estamos desenvolvendo? Estamos. Acho que muitos de vocês se recordam do acontecimento trágico, há cerca de 20 anos, um pouquinho mais, em que o veículo lançador de satélites brasileiro teve um acidente, 21 pessoas morreram em Alcântara. Né? Isso é parte da nossa história, uma parte triste da nossa história. Acredito que a gente superou isso em termos de entendimento da necessidade de fazer. Né? Melhor homenagem que a gente presta a esse pessoal é fazer o programa dar certo, fazer o programa avançar. Estamos desenvolvendo um veículo lançador de satélites menor agora, de microsatélites, o VLM, que deve voar, talvez, em 28. Né? Por que demora? Demora porque é difícil fazer foguete. Demora porque é difícil fazer satélite. Todo mundo aplaude quando a Starship, o foguete gigantesco que a SpaceX, do Elon Musk, que eles estão fazendo, todo mundo aplaude quando o foguete falha 3 vezes. Por quê? Porque é um avanço. A cada vez você aprende alguma coisa e avança. Isso todo mundo consegue entender. Isso a gente entende e aceita e aplaude, mas a gente não consegue fazer a mesma coisa quando a mesma coisa acontece aqui no Brasil. É difícil de fazer, atrasa. Nós temos recursos limitados, isso é verdade, mas nós estamos fazendo. Então, isso são foguetes, né? E nós temos as bases. Agora, esse é digamos, o presente. Me permita falar 2 minutos, depois você faz mais perguntas, sobre o futuro. Eu mencionei que nós estamos fazendo um satélite Cibers 6, que é um satélite radar, com a China. Mencionei que estamos fazendo um satélite do mesmo tamanho, mais ou menos, 600 quilos, 700 quilos, com a Argentina, para olhar mar, para olhar água. E mencionei que estamos fazendo o VLM, Veículo Lançador de Microsatélites, para lançamento de satélite de pequeno porte. O que eu chamo de satélite de pequeno porte? 50 quilos, né, de carga útil, né, em baixas órbitas. Então, nós estamos fazendo isso. Isso é futuro. O que mais é futuro? A base de lançamento de Alcântara, o Programa Espacial Brasileiro, ele sempre foi construído em termos de um pensamento, que era o pensamento da época, de obter autonomia na área espacial. Nós devemos ser capazes de ter nossos próprios satélites, nossos próprios foguetes, ser capazes de lançá-los do nosso próprio território. E explorar esses dados. Isso é uma coisa que o pessoal que está no Space BR
faz muito bem. A gente queria que tivesse mais empresas, mas o pessoal que está no Space BR, que está nesse setor de aplicações, faz muito bem, com dados espaciais e outros dados, com fusão de dados, dados de drones e outras coisas. Não vou contar nada, estejam no Space BR e vocês verão tudo isso ao vivo e a cores. Agora, nós também estamos mudando essa filosofia em 2 aspectos. Depois você vai me fazer perguntas sobre isso, então só dou o brief agora. Um dos aspectos é a gente gostaria de ir muito mais para a área de aplicações. Aí já agradeço o trabalho da Mundo Geo e do Space BR nesse sentido. E segundo, a gente está abrindo o centro de Alcântara para uso internacional. Não era uma proposta original. A proposta original era para uso próprio brasileiro, Estado. Mas agora nós estamos abrindo o centro para voos internacionais. Já aconteceu um voo, o voo da empresa sul-coreana Innospace, vai acontecer outros voos, tem uma dúzia de empresas, 13 para ser exato, licenciadas, ou seja, empresas que se aproximaram do setor espacial, vieram até a EB, apresentaram a documentação e pediram uma licença de operador. Ou seja, para ser capaz de operar a partir de Alcântara. Não é uma, não são 2, são 13. Todas vão prosperar? A gente sabe como funciona o setor. Não. Mas algumas vão prosperar. Empresas de onde? Bom, mencionei Coreia do Sul. Tem empresa americana? Tem. Tem empresa canadense? Tem. Tem empresa japonesa. Então, o programa se abre um pouco para a internacionalização, que é uma tendência que está acontecendo agora.